Meus irmãos, chegando aqui, eu quero glorificar a Deus pela receptividade dos irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Mateus. Deus abençoa a vida do mesmo. E sendo Deus louvado pela vida do pastor, também se estende para toda a sua família, toda a sua casa. Louvando a Deus também pela vida de todos os obreiros, pastores, cooperadores desta obra que labutam nessa igreja, sabendo que a recompensa vem de Deus. Eu quero ser grato a Deus pela vida de minha família, que me faz acompanhado nessa noite. Você está vivo? Diga amém. Amém. Muito bem. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 1, o verso de número 11, é um texto muito conhecido e, na minha concepção, é um dos textos mais importantes que a Bíblia pudesse descrever. E Lucas, com muita precisão, ele vai escrever este versículo de número 11, que é um versículo que nos traz esperança, é um versículo que nos traz conforto, é um versículo que nos traz confiança, é um versículo que nos traz segurança, porque afirma categoricamente a promessa que Jesus, ele nos fez, que ia, mas retornaria para nos buscar outra vez. Isso nos conforta o coração quando lemos este versículo de número 11. Mas para que possamos entender um pouco mais esse texto, os irmãos sabem tanto quanto eu, que desde o princípio havia uma profecia essa que de uma virgem nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. O capítulo de número 3, o verso de número 15 de Gênesis, vai dizer que Deus, quando vai dar os castigos para Adão, que pecou, para Eva, que pecou, e consequentemente para a serpente, Deus, ele vai dizer: porei inimizade entre ti e a mulher, porque do ventre da mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça. Isso fazendo alusão ao nascimento de Jesus o Cristo. Quando nós vamos para Isaías, capítulo de número 7, o versículo de número 14, o profeta Isaías, ele vai profetizar, vai dizer: portanto o Senhor vos dará um sinal, confirmando a profecia de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15. Isaías vai dizer: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O mesmo Isaías, ele vai profetizar no capítulo de número 9, o versículo de número 6. A profecia agora vai mudar, porque Isaías, no capítulo 7, versículo de número 14, ele vai trazer uma profecia futura, que ia nascer um menino, e o nome dele se chamaria Emanuel, que quer dizer Deus. Agora Isaías, ele vai profetizar presente, capítulo 9, versículo de número 6, ele vai dizer: e um menino nos nasceu, hoje presente, e um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Qual será o nome dele? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Isaías agora vai confirmar a promessa que a profecia que ele profetizou no capítulo de número 7. Ele vai trazer uma profecia futura e uma profecia presente. Ele disse: um menino já nasceu. O menino nasceu e o nome dele é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É interessante que quando Isaías ele profetiza, a Bíblia diz que houve-se uma grande esperança no coração daqueles que ouviram aquela profecia. E alguém ficou especulando aonde é que está essa criança. Mas o interessante é que, pois
a profecia de Isaías, alguém ficou esperançoso em saber quem era essa criança. Mas o que me prende a atenção é quando a gente lê o evangelista João escrevendo, ele disse: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Até então ninguém sabe quem era essa criança. Mas o que me prende a atenção é que enquanto as profecias estão de pé, aparece um certo João o Batista pregando no deserto dizendo: eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas vem um após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E essa pregação causa ao povo curiosidade. Quem é essa criança? Quem é essa pessoa? Quem é esse homem que de tanto é pregado, que de tanto é anunciado? Mas quando a gente lê Lucas vai escrever e dizer assim, que um certo dia o anjo Gabriel decidiu visitar uma aldeia de Belém, na casa de uma jovem despojada chamada Maria. E o texto diz que o anjo olha para Maria e diz: Maria, tu és muito agraciada entre as mulheres, porque de ti nascerá alguém que foi profetizado por Isaías, que foi anunciado entre os profetas. Maria olha para aquele cenário e diz assim: é impossível, eu ainda sou jovem, virgem, não fui dada a casamento, não existe nenhuma possibilidade de gerar no meu ventre uma criança. Aí o anjo Gabriel olha para Maria e diz assim: Maria, não se preocupe, porque o que será gerado no teu ventre não é de carne, não é de sangue, não é de homem, mas o Espírito Santo. Ele vai te envolver em uma terra infrutífera. Deus fará você gerar. É interessante que agora Maria começa a gerar em seu ventre o Emanuel, profetizado por Isaías. E você conhece muito bem a história. Jesus, ele nasceu, foi posto em uma manjedoura. A palavra manjedoura no original significa aquilo que prende, aquilo que abraça, aquilo que agarra. Jesus foi colocado dentro de uma manjedoura. Quem lê Bíblia sabe. Tentaram impedir o nascimento de Jesus. Mas quem é crente também sabe que diabo nenhum pode atrapalhar os planos de Deus. Porque a Bíblia está escrita: Deus determinando quem, pois, o invalidará. Podemos aqui abrir um parênteses para te dizer: aquilo que Deus determinou para a sua vida, ninguém pode impedir. Eu não sei se aqui no Jardim Baronesa pode, mas se você quiser e puder, levante a sua mão para o céu e receba essa profecia. Aquilo que o céu determinou para você, não tem diabo, não tem capeta, não tem homem, não tem ninguém para invalidar aquilo que o céu já determinou. Tentaram impedir o propósito. Qual é o propósito? O nascimento de Jesus. Você conhece a história. Mata toda criança do sexo masculino. Mas Jesus nasceu porque era propósitos. E propósito não morre sem antes ele ser concretizado. Sabe por que tu estás aqui este ano de 2024? Sabe por que você está participando desta primeira Santa Ceia do ano? É porque na sua vida, na sua casa, na sua família, existe um propósito.
E o propósito de Deus ninguém pode matar. Você acredita na veracidade dessa palavra? Olha, irmãos, quando a gente fala em propósito que ninguém pode matar, o Espírito de Deus me fez lembrar agora de Salmo de número 91. Olha o que Moisés escrevendo o Salmo 91. Ele disse assim: aquele que habita no esconderijo, eu estou falando para quem tem propósito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. A propósito, direi o Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confiarei. Alguém pergunta, por quê? Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas eu estarei seguro. A sua verdade, ela é escudo e brocléu. Eu não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole meu dia. 1000 cai do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Salmo 91, verso 10: nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chega na sua tenda. Alguém fica tentando especular, por quê? Salmo 91, verso 11: porque Ele dará ordem aos seus anjos para te livrar em todos os teus caminhos. Jesus está coberto desta proteção. Ninguém consegue matar Jesus. Jesus nasce. A primeira aparição de Jesus foi quando ele foi desmamado e se fez necessário se apresentar ao templo. Aí a Bíblia, olha o que a Bíblia diz, que existia um certo sacerdote chamado Simeão. E enquanto Jesus está nascendo, o sacerdote está fazendo uma oração. Sabe qual é a oração do sacerdote? Não me deixe morrer sem antes eu ver a salvação de Israel. Em miúdos de palavra, ele estava pedindo assim: Senhor, não me permita morrer sem antes eu ver a promessa cumprir. Eu tenho 23 anos de crente. Vou fazer agora, dia 15 de janeiro, eu faço 23 anos de crente. E até então eu pensava que isso era adagem de pregador, que muitos pregadores dizem por aí, que você não morre sem antes a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Mas quando eu li a Bíblia Sagrada, ela me garante isso. Simeão pediu a Deus. Olha o que Deus respondeu: Simeão, a tua oração foi ouvida, e você não irá morrer sem antes ver a promessa se cumprir. Não sei se você tem intimidade para falar com essa pessoa que está do seu lado, e diga assim para ela, diga assim para ele: você não vai morrer sem antes os teus olhos enxergar o que Deus falou ao teu respeito. Você acredita na veracidade dessa palavra? Eu não vim aqui mexer com o teu emocional, nem tampouco eu vim aqui tomar a posição de Deus, porque eu aprendi nessa Bíblia: maldito o homem que diz assim, diz o Senhor, sem o Senhor ter dito. Mas eu sinto liberdade do Espírito Santo para te dizer essa palavra: os teus olhos ainda verão as promessas de Deus se cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família, queira Satanás ou não. Aleluia. Quando Jesus nasce, é levado ao templo. Quem pega Jesus nos braços? Simeão. Ele pega Jesus nos braços, aí leva a voz aos céus. A oração dele, a última oração: agora eu posso morrer em paz. Porque os meus olhos hoje enxergam o que o meu Deus me prometeu. Você perdeu de dar glória, sabe por quê? Mais uma vez o céu está dizendo: a promessa ainda está de pé.
Jesus é apresentado. A Bíblia diz que, após a apresentação de Jesus, ele desaparece. Aonde está Jesus? Ninguém sabe. Aonde é que ele está? Ninguém tem notícia. Jesus aparece agora com 12 anos de idade. Quantos anos? 12. Aonde? Mais uma vez no templo. Olha, propósito. Ele foi apresentado no templo. Com 12 anos ele resolve aparecer aonde? No templo. Jesus está sentado com os escribas e fariseus, doutores da lei, respondendo às perguntas e os questionamentos que aqueles homens estão fazendo a ele. E a Bíblia diz que Jesus respondia com tanta sabedoria, que aqueles homens enxergaram que a sabedoria de Jesus não era terrena. Maria vai embora, Jesus fica. Maria fica perturbada, sem saber aonde Jesus está, volta para o templo. Aonde é que ele está? Na porta do templo. Maria chega para ele e diz assim: ó menino, por que tu fizeste isso conosco? Nós estamos aperreados, te procurando de canto a canto e não te achávamos. A resposta de Jesus foi essa: eu estou cuidando dos negócios do meu Pai. Irmãos, outra vez Jesus desaparece. Aonde Jesus está, ninguém sabe. O que é que Jesus está fazendo, também ninguém sabe. Existem algumas especulações teológicas. O que é que Jesus estava fazendo dentro desse inteirinho, dos 12 aos 30 anos, quando ele resolve aparecer? Segundo a tradução dos judeus, os judeus, ele tinha por obrigação de ensinar a seu filho mais velho a profissão do seu pai. Há quem diga que Jesus estava aprendendo a profissão do seu pai, a saber, José. E qual era a profissão de José? Carpinteiro. A palavra carpinteiro no original significa aquele que reconstrói, ou aquele que constrói. Escuta isso. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós ficamos apaixonados pela Bíblia, porque a gente percebe e enxerga que isso não é um livro qualquer. Pregador, o que é que Jesus estava fazendo neste tempo? Aprendendo a profissão de carpintaria. Mas para que Jesus vai aprender a profissão de carpintaria? Lembra? Reconstrução ou construtor. A próxima vez que Jesus decidia aparecer, ele ia encontrar o mundo em um extremo caos. O que é que ele precisava fazer? Reconstruir. É por isso que Jesus estava aprendendo com muita excelência a profissão de carpintaria. Eu digo isso no sentido espiritual. Jesus estava chegando para reconstruir aquilo que tinha sido acabado. Jesus só aparece com 30 anos. Mas por que Jesus aparece com 30 anos? Eu sei que você sabe. Eu vou apenas te refrescar a memória. O homem, quando era de uma linhagem real, ou era de uma linhagem sacerdotal, ou era de uma linhagem profética, ele só podia exercer tais ofícios com 30 anos de idade. Ninguém podia ser rei antes dos 30. Ninguém podia ser sacerdote antes dos 30. Ninguém podia ser profeta oficial antes dos 30. Por isso que Jesus decidiu aparecer com 30 anos. Para quê? Para exercer a função de Rei dos Reis, profeta dos profetas e juiz dos juízes. Apenas Samuel teve esse privilégio de exercer a função de sacerdote e de profeta, mas de rei ele não exerceu. Mas Jesus chegou para assumir o seu reinado como profeta e como juiz. E além de tudo isso, como sacerdote supremo.
Jesus apareceu com quantos anos, igreja? Com quantos anos? 30 anos. Com 30 anos, dá-se início ao ministério de Jesus. Jesus começa a pregar o evangelho. Jesus começa a operar diversos milagres. Mas talvez eu vou mexer com a tua mente, porque todos os milagres que Jesus operou, cada milagre operado por ele, cada paralítico que ele fazia voltar a andar, cada cego que ele fazia voltar a enxergar, cada um deles, Jesus estava mapeando, carimbando, assinando o seu caminho para a cruz. O propósito de Jesus vir aqui à terra nunca foi fazer milagres. Espera aí. Talvez eu vou mexer com a mente de algumas pessoas que só vêm para a igreja em busca de milagre. Jesus não veio a este mundo para operar milagres. Pregador, para que Jesus veio a esse mundo? Para trazer o maior milagre que a humanidade precisava. Qual? Salvação da condenação eterna. O propósito dele não foi fazer paralítico andar, cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, morto ressuscitar. O seu propósito foi nos livrar da condenação eterna. Mas os milagres que Jesus operava, Jesus estava mapeando o seu caminho para a cruz. Cada cego que voltava a enxergar, Jesus dava um passo ao monte Gólgota. Cada paralítico que voltava a andar, Jesus dava um passo para a cruz. Cada cego que voltava a enxergar, Jesus dava um passo em direção à cruz. Cada morto que ressuscitava, Jesus dava um passo para a cruz. Por quê? Porque cada passo que Jesus dava para a cruz, ele olhava para a igreja da Baronesa e dizia: um dia eles irão me louvar. Aleluia. O ministério de Jesus, houve-se um grande espaço de conhecimento por causa dos milagres que ele realizava. Escuta isso aqui. Certo dia, Jesus reúne os seus 12 discípulos. Em Lucas capítulo de número 22, a Bíblia diz que quando Jesus está próximo à sua morte, já com seus 33 anos aproximadamente, porque o ministério de Jesus teve uma pequena durabilidade de 3 anos e meio. Jesus com cerca de 33 anos de idade, após a fama do seu ministério, após as especulações do seu ministério, Jesus já está com seus amigos, os 12 amigos, decidindo fazer a última Santa Ceia. Mas olha o que os primeiros versículos de Lucas 22 diz: que Satanás entrou no coração de Judas Iscariotes. Está escrito. Judas Iscariotes era discípulo de Jesus. E a Bíblia diz, de uma forma categórica, que Satanás entrou no coração de Judas. Os primeiros versículos, a história vai começar a narrar assim: que Satanás entra no coração de Judas Iscariotes. Ele vai para os maiorais que tentavam contra a vida de Jesus. E a Bíblia diz que Judas Iscariote decide vender Jesus por 30 moedas de prata. Satanás tomou o coração de Judas. Ele decidiu abrir mão de Jesus, vendê-lo por 30 moedas de prata. Mas olha o que o texto diz: em contrapartida, enquanto Judas Iscariote está tentando, maquinando contra a vida de Jesus para traí-lo, Jesus está com seus amigos dizendo: chegou a hora da gente realizar a última Santa Ceia. Ele chama João, aí manda João descer até a cidade,
procurar uma casa que tenha um cenáculo, para juntos realizarem o maior memorial que a igreja de Cristo da atualidade participa. Ceia do Senhor. João olha para Jesus e diz: Senhor, aonde é que nós vamos preparar a última ceia? Jesus diz assim: você vai lá na cidade. Quando você entrar na cidade, você vai ver um homem que está carregando um cântaro de água nos seus ombros. E quando você ver um homem carregando o cântaro de água, siga ele. E na casa que ele entrar, você bata na porta, pergunte ao Senhor da casa: aonde é que nós vamos preparar a ceia? Está escrito. Eu sei que você sabe, mas homem não carrega cântaro de água nas costas. Por quê? Porque isso era serviço de mulheres. As mulheres que traziam reabastecimento de água potável para as casas. Não era homem. Mas por que o homem está carregando o cântaro de água nas costas agora, Anderson? Está escrito na Bíblia. A primeira regra da teologia básica é: Bíblia responde Bíblia. A Bíblia está respondendo e dizendo assim: aquele dia era o dia dos pães asmos. O que tem de diferente? Nos dias dos pães asmos, mulher não carregava água nos ombros. Quem era que carregava? Quem era que assumia a tarefa? Os homens. Por quê? Existia uma crença entre eles: se o homem carregar um cântaro de água para casa, ele está levando de volta a glória de Deus para aquela casa. Olha Jesus, vocês verão, um homem carregando o cântaro de água, ele está levando, segundo a teoria, a glória de Deus de volta para aquela casa. Aí você vai acompanhar este homem que está carregando a glória. Aí quando você chegar na casa que ele vai despejar a glória, aí você pergunta ao Senhor da casa: aonde é que nós vamos preparar a última ceia? Ô irmãos, cá para nós, que nem o paraibano, cá para nós. A verdadeira glória ia invadir aquela casa. Não era água carregada no pote. Não era a água mais limpa, mais purificada que aquele homem estava carregando. A verdadeira glória ia entrar naquela casa. Quem era? Era a fonte inesgotável de água viva, chamado Jesus o Nazareno. Aleluia. Os discípulos acompanham aquele homem, chega naquela casa, pergunta: aonde é que nós vamos preparar a ceia? O Senhor da casa amostra o cenáculo. Quando está tudo preparado, está chegando Jesus. Aí o que me prende a atenção, me perdoe o linguajar rasteiro, eu não tenho lá o linguajar polido, igual o pastor Mateus, mas Judas teve a cara de pau de ir para a última Santa Ceia. A pergunta que não se quer calar: o que é que Judas vai fazer se ele já traiu Jesus no seu coração? Será que Jesus não sabia? Claro que sabia. Será que Jesus não sabia que Judas ia participar da ceia, pastor Mateus? Claro que Jesus sabia. Mas a pergunta que não se quer calar: por que Jesus não impediu de Judas participar da última Santa Ceia? Porque 1 Coríntios capítulo 11 está escrito: examine-se, pois, o homem a si. Aí Lucas disse: eu estou apto, eu vou participar da ceia. Ninguém sabe do meu coração, mas alguém que estava sentado na mesa, ele sonda o coração, esquadrinha a mente. E essa Bíblia que você carrega para cima e para baixo está escrito assim: ele ouve uma palavra sem antes ela ser pronunciada. Mesmo assim, Jesus não impediu de Judas sentar na mesa da Santa Ceia. Judas está lá, mas o seu coração tinha decidido trair Jesus. Eita. A Bíblia diz que por causa da misericórdia do Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos.
O pastor Mateus não tem o poder de sondar o teu coração. O pastor Mateus não tem o poder de saber como está o teu coração nesta primeira santa ceia. Eu não pedi para pregar, mas o propósito de Deus de eu vir aqui foi para te dizer: o Senhor conhece o propósito do seu coração. Ele conhece a intenção da sua mente. Mesmo assim não te impediu de você chegar. A pergunta que não se quer calar: mas se eu estou todo errado, cheio de defeitos, cheio de mácula, cheio de amargura, eita, por que eu estou aqui? Porque Jesus está te dando uma nova chance. Judas está sentado na mesa, achando que ele não ia ser revelado. Mas a Bíblia diz assim, que não há nada oculto e escondido que o Senhor não revele aos seus profetas. Você pode esconder do pai, pode esconder da mãe, pode esconder do pastor, mas de Jesus você não esconde nada, porque aos seus olhos tudo está nu e patente. Judas estava sentado na mesa como crente: vou participar da ceia. Judas estava sentado na mesa dizendo: eu faço parte da membresia. Mas alguém que revelava o profundo e o escondido estava lá. E eu tenho certeza que ele está aqui na igreja do Jardim Baronesa. Aleluia! Tudo está indo perfeito. Judas pensava que estava enganando a todo mundo. Eita, meu Deus. Quando Jesus pega o pão, parte. Judas está pensando: vai acabar a ceia e ninguém vai perceber. Vai acabar a ceia e tudo vai dar certo. Eu vou para casa, fevereiro eu estou aqui de novo e ninguém sabe do que eu fiz. Jesus, quando parte o pão, ele diz assim: espera aí, tem alguém sentado na mesa que vai me trair. Meu Deus do céu. Alguém fica se perguntando: quem é que vai traí-lo? O ser humano começa a apontar um a outro: será fulano, será beltrano, será ciclano? Jesus revela e mostra quem é. Eita! Jesus revela e mostra quem é. Aí quando Jesus pega o pedaço de pão, aí ele diz: espera aí, eu vou revelar quem é. Eu não vou deixar vocês especulando, julgando fulano, beltrano e ciclano. Eu vou mostrar o indivíduo. Pastor Mateus, prepare-se que o Senhor vai começar a revelar algumas coisas para o Senhor. Os seus olhos espirituais serão abertos. E o Senhor está dizendo, como resposta da sua oração, vou começar a mostrar. Porque ele ouviu o pastor Mateus quando o Senhor disse: Senhor, abra os meus olhos para me enxergar. Eita. Jesus diz: calma que eu vou revelar quem é o indivíduo. Olha o que Jesus diz.
a mão do traidor já está sobre a mesa. Em miúdos de palavras, Jesus estava dizendo: quem pegar o pão das minhas mãos, esse será o traidor. Quem é que se acusa? Judas Iscariote. É interessante que ninguém precisou tomar a posição de fofoqueiro na mesa para apontar quem era. O traidor se denunciou, pegando o pão das mãos de Jesus. Mas isso aqui mexeu com a mente de todo mundo que estava sentado na mesa. Mas por que, Anderson? Segundo a tradição de judeus, o judeu, quando partia o pão e dava o primeiro pedaço de pão, sabe aquele negócio que você vai para o aniversário, aí o aniversariante parte o primeiro pedaço de bolo e diz assim: eu vou oferecer este pedaço de bolo para a pessoa mais especial que estar aqui na casa. Você dá para o seu pai, para a sua mãe, para o seu esposo, para o seu filho, tanto faz. Mas aquele símbolo de você dar o primeiro pedaço de bolo é mostrando para ele que ele é espécie, mesmo assim é judeu. O judeu, quando parte o pão na sua casa e oferece o pedaço de pão molhado no vinho para aquela pessoa, está dizendo para aquela pessoa, sem nenhuma palavra, mas com ato, dizendo: você é especial para mim. Mas sabe o que é que me prende a atenção? E o que mexeu com a mente dos discípulos que ali estavam? É que Judas era o traidor, sim ou não? Judas era o traidor, sim ou não? Mas Jesus estava dizendo para Judas que ele era muito especial. Meu Deus do céu. Jesus sabe como tratar. E ele vai lhe dar sabedoria, pastor. Para não perder, para não matar, para não espalhar, mas para chegar para perto. Jesus fez isso. Olha o que Jesus está dizendo: Judas, eu sei que você é o meu traidor, mas mesmo assim, permiti você sentar na mesa, participar do culto hoje, para mostrar para você que eu sou Deus de perdão. E mesmo em meio às suas falhas, defeitos e fragilidades, você para mim continua sendo especial. É por isso que você não morreu ainda. É por isso que você está vivo ainda. É por isso que você veio para o culto hoje. Mesmo com muitas falhas, com muitos defeitos, com muitas fragilidades, o coração já atentou trair Jesus. Mesmo assim, ele te trouxe aqui. Aí trouxe um paraibano para te dizer que você para ele é muito especial. Jesus está dizendo: Judas, você para mim ainda é especial. Por quê? A base do cristianismo é perdão e reconciliação. Jesus está aqui para te perdoar, também está aqui para te reconciliar. Jesus continua sentado na mesa. Jesus vai fazer outra revelação. Eu vou correr porque o tempo não me é oportuno. Jesus vai fazer outra revelação. Além de Jesus revelar quem era o traidor, denunciar quem era o traidor, agora Jesus decide fazer outra revelação. Qual, Anderson? Tem alguém ainda sentado na mesa que vai me negar 3 vezes? Espera aí. Isso é um culto de Santa Ceia ou um culto da revelação? É um culto da revelação. Chame o que quiser. Jesus decide de olhar, agora ele vai mais direto. Olha o que Jesus vai dizer: Pedro, ele chama pelo nome: Pedro, tu irás me negar. Aí Pedrão disse assim: ô Jesus, faça isso comigo não. Diga isso não. Eu sou cabra macho. Eu não vou te negar. Eu vou entrar contigo no fogo, na água, no espinho, em qualquer caminho que tu trilhar, eu vou estar contigo, porque eu não arredo o pé de perto do Senhor. Pedro, antes que o galo cante, tu irás me negar 3 vezes. Mas, irmãos, eu sou apaixonado pela Bíblia. Jesus revela que Pedro vai trair, sim ou não? Que Pedro vai lhe negar.
Mas olha o que a Bíblia diz, capítulo 22, verso 30 e 31. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tem mais. Além de eu saber que tu vai me negar, tem outra coisa. O diabo apareceu para mim. Gente, então isso é obra do diabo. É obra do diabo para mim te trair, Senhor. Não, Pedro. O diabo apareceu para mim, Satanás apareceu para mim e pediu para cirandar com a tua vida. O que é cirandar? Cirandar, quem já peneirou areia aqui? Levante a mão. Alguns homens e algumas mulheres. Cirandar é exatamente isso. Quando você pega a peneira, joga areia, arremessa de lá para cá. O diabo se apresenta para Jesus e diz assim: deixa eu cirandar com a vida de Pedro. Aí Pedro, espantado, olha para Jesus e diz assim: Senhor, o Senhor falou o que para ele? Aí Jesus diz assim: Pedro, eu roguei ao Pai para que o diabo não cirandasse com a sua vida. Por quê? Para que tua fé não desfaleça, Pedro. Eu vou simplificar para tu entender aqui. O diabo pede para acabar com a vida de Pedro. Irmãos, Jesus sabia que Pedro ia lhe negar. Mas o diabo chega e diz assim: deixa eu acabar com a vida dele. Ele vai te negar mesmo, deixa eu se andar com a vida dele. Aí Jesus diz: na vida de Pedro você não vai tocar. Para esse irmão que está do teu lado, dá um glória, diga assim para ele: existe alguém do seu lado, sempre rogando pela sua vida. Não, diga mais uma vez, diga assim para ele, dá glória. Diga assim: tem alguém do seu lado, moça. Tem alguém do seu lado, rapaz. Tem alguém do seu lado, obreiro, que está sempre rogando pela sua vida. Ele é o teu intercessor. E ele intercede por tua vida com gemidos inexprimíveis. O diabo sabe das tuas falhas. O diabo sabe do teu passado. O diabo sabe da tua deficiência. Mas ele não sabe do seu futuro. E eu quero ser profeta de Deus para a sua vida nessa noite. O seu futuro será grandioso na presença de Deus. Mesmo em meio ao seu defeito, a sua falha, a sua fragilidade, a sua imperfeição, a sua deficiência, o seu pecado, Jesus está dizendo: eu tenho um propósito grandioso para você. Jesus acaba a ceia, é entregue aos soldados romanos, é conduzido a Pilatos. No domingo Jesus entra em Jerusalém. Na segunda ele entra no templo. Na terça-feira ele dá o sermão profético. Na quarta-feira ele é ungido com unguento. Na quinta-feira é a última Santa Ceia que Jesus está participando, a ponto de ser entregue à morte. Jesus leva 39 chicotadas. Ele carrega um tronco vertical de 2,34 centímetros aproximadamente, aquela cruz que não foi feita para ele. Jesus caminha aproximadamente 600 metros até aonde a cruz ia ser fincada. Jesus aguenta em suas mãos e os seus pés um prego de 13 polegadas aproximadamente. E sabe quantos gemidos ele deu? Sabe quanto grito de dor ele deu? Nenhum. Por quê? Porque quando ele olhava para hoje, ele via você. Jesus não pensou em negociar a sua morte. Porque se ele tivesse deixado a morte de cruz, a humanidade não teria suportado.
tanta dor, tanto açoite, por amor de alguém desconhecido. 9 horas da manhã ele está na cruz. 12 horas do dia, o sol escurece. Os pássaros param de cantar. As aves não cantam mais. O som do mar é silenciado. 3 horas da tarde, Jesus está crucificado e dizendo: tetelestai. Traduzindo, está consumado. Quando Jesus diz está consumado, Mateus 27:51 está escrito: o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. As pedras fenderam-se. Jesus morreu. Seu corpo é tirado, é levado até a sepultura, é posto à sepultura. João capítulo 20, Maria Madalena no domingo de manhã vai embalsamar o corpo do mestre, e a preocupação dela é: quem é que vai revolver a pedra? Eu não tenho força para isso, mas mesmo assim ela vai. Está escrito que quando ela chega na sepultura, a pedra já está revolvida. O evangelista Mateus vai escrever e dizer que Jesus aparece para Maria Madalena e diz: Maria, por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Nós servimos a um Deus que está vivo. A igreja do Jardim Baronesa não serve a um Deus de gesso, não serve a um Deus de madeira. A igreja do Jardim Baronesa serve a um Deus que rompeu a sepultura e está vivo. Pedro e João, quando sabe da notícia que Maria Madalena vai espalhando, irmãos, não tinha pessoa melhor para espalhar a notícia boa a não ser a mulher. Eu sei que aqui eu acho que 80% é mulheres, mas não fique com raiva de mim não. Mas não tem pessoa melhor para espalhar notícia boa, é mulher. E tem umas que gostam de espalhar notícia ruim, mas mulher é essencial para espalhar notícia boa. Eu posso até imaginar Maria Madalena voltando da sepultura, gritando para todo mundo: meu Jesus está vivo, meu Jesus ressuscitou. Ele não está mais na sepultura, Ele está vivo para todo sempre. Quando Maria chega na casa onde eles estão reunidos com medo dos judeus, ela diz: ei, eu tenho uma notícia boa para dizer para vocês. Se fosse hoje, pegava o WhatsApp e mandava lá nos grupos: eu recebi uma notícia boa, Jesus continua vivo, Jesus Ele está vivo, Jesus Ele está vivo. Essa é a esperança da igreja, Jesus Ele está vivo. Se tu não gosta dessa pregação, tu está no lugar errado. Jesus Ele está vivo. Pedro e João correm para a sepultura, vê o lençol dobrado. Você conhece a história. Judeu, quando fazia a refeição, e por um motivo ou outro ele precisava se ausentar, ele pegava o seu guardanapo, dobrava com muita perfeição e colocava na cabeceira da mesa. O serviçal da casa, vendo aquele ato, sabia que o seu senhor precisou se ausentar por algum instante, mas muito em breve ele ia voltar para terminar o que começou. É por isso que a Bíblia diz que quando Pedro viu o lençol dobrado, ele creu. Por quê? Ele sabia que Jesus se ausentou por alguns instantes, mas ia voltar para terminar o que começou. Jesus está vivo. Jesus, Ele está vivo.
Jesus aparece para os discípulos. A hora não me permite mais. Jesus faz 3 coisas dentro da casa. Primeiro, Jesus, ele entra dentro de casa com a porta trancada, está escrito. João capítulo 20, verso 19, está escrito assim, que os discípulos estão dentro de casa com medo dos judeus, e a porta, a versão João Ferreira de Almeida vai dizer que a porta está cerrada. A porta não está trancada, não está fechada, a porta está cerrada. O que é que tem de diferente da porta trancada, fechada ou cerrada? A palavra cerrada no original significa camuflada ou escondida. Os discípulos estavam com tanto medo que esconderam a porta. Aqui ninguém entra, porque ninguém sabe aonde está a porta. Mas a Bíblia diz, o versículo 19, Jesus entrou dentro de casa, com a porta trancada, fechada ou cerrada. Sabe por quê? Nada impede quando ele decide chegar na vida de alguém. Isso é profecia. A porta pode até estar fechada para você, mas porta fechada não vai atrapalhar quando ele decidir chegar na sua vida. Isso aqui é mensagem para outro dia. João 20, 26, está escrito, 8 dias depois, Jesus aparece outra vez. A porta não está mais cerrada, a porta está trancada. Jesus mais uma vez entra dentro de casa e diz: Pai seja com vocês. Amostra os cravos das mãos. Em seguida sopra sobre ele o Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito, e Jesus desapareceu. Por quê? Tinha uma profecia: não se ausente da cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eles estão esperando a promessa. Para a gente finalizar, diga assim: a promessa continua de pé. Eles estão esperando a promessa. Jesus aparece. De repente, quando eles verem Jesus, se aproxima, Jesus diz assim: não me detenha. De repente, irmãos, eu sou apaixonado pela Bíblia. De repente, os anjos arrebatam Jesus. E os discípulos que ali estavam ficaram assim, olha, assim, nem de um paraibano, abestalhado, olhando para o céu. E Jesus está subindo. Aí o anjo aparece, aí diz assim: varões galileus, este Jesus que você está vendo ele subir, está vendo ele mesmo vai voltar outra vez. Para se cumprir o quê? João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou, mas eu vou preparar-os lugar. Para que onde eu esteja, estejais vós também. Aí o anjo está dizendo, a promessa continua de pé. Ele está indo, mas esse que está indo, ele mesmo voltará outra vez. Quando Jesus é assunto aos céus, Salmos 24, Jesus é recebido no céu com um culto pentecostal. Enquanto Jesus está indo aos céus, olha o que Salmos 24 diz, o verso 7: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Jesus está sendo assunto ao céu. E entrará o Rei da Glória. O porteiro do céu pergunta: quem é esse Rei da Glória? A comitiva angelical responde: o Senhor dos exércitos. Este é o Rei da Glória. Mas as portas continuam fechadas. E os anjos continuam proclamando: ó, levantai, ó portões, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas.
e entrará o Rei da Glória. O porteiro pergunta de novo, o porteiro chato: quem é esse Rei da Glória? A resposta muda: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Você pode me provar que Jesus foi assunto aos céus em um culto pentecostal? Posso. Além de Salmos 24, também tem Salmos de número 18, que o próprio Deus, o Pai de Jesus, não aguentou a majestade da glória do seu Filho quando ele vai chegando aos céus. Porque Salmo 18 está escrito assim, que Deus ele chama o querubim, e eu vou tomar o meu assento agora de verdade. Deus ele chama o querubim e diz assim: eu vou sentar nas tuas asas, e a gente vai dar uma passeada sobre a terra, porque Jesus tinha chegado. Aí a Bíblia diz que Deus está sentado sobre as asas do querubim e está passeando sobre a terra. E aonde Deus vai passando, o lugar é tomado por uma nuvem de grande glória. Está escrito que das suas narinas saía fumaça, da sua boca saía fogo, o céu trovejava, relampeava, porque Jesus estava passeando sobre a terra. Porque Jesus tinha acabado de chegar. Mas Jesus ele disse lá na última Santa Ceia, e eu vou fechar a minha Bíblia agora, que aquela Santa Ceia que ele estava participando era a última que ele ia participar com seus discípulos na terra. Depois daquelas revelações que Jesus teve, ele deu oportunidades a Pedro, deu oportunidade a Judas e deu oportunidade a todos que ali estavam. Porque examine-se, pois, o homem a si mesmo. A Bíblia diz que quem come e bebe para a sua própria condenação. Quem come e bebe o corpo do Senhor indignamente, ele come e bebe para a sua própria condenação. Por quê? Não sabe discernir o corpo do Senhor. Você tem que saber o que está fazendo. Você não pode chegar aqui apenas comer o pão e beber o suco e dizer está tudo perfeito. Por quê? Essa Bíblia diz que Deus não tem culpado por inocente. Se você quiser participar da ceia que já está preparada no céu, tome uma posição de cabra macho hoje. Tome uma posição de mulher, de Maria bonita, e tome jeito da sua vida. Porque você pode participar de qualquer santa ceia aqui na terra, enganando a todo mundo. Mas a ceia que está preparada no céu, talvez você pode ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Deus abençoa. Você recebe esta palavra nesta noite? Pena que a hora, né, irmão? O relógio ali é a bênção de Deus. Os nossos diáconos estarão lavando as mãos. Nós também aqui no altar estaremos, eu, o pastor José Ribeiro, o pastor Eurípides e o evangelista Beto também estaremos lavando as nossas mãos para então servirmos a nossa Santa Ceia. O pastor Isaías estará fazendo a leitura concernente à nossa Santa Ceia. Amém?